Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, na turma do Fundão, que é o nosso quadro de Neurociência Aplicada à Educação. Hoje nós vamos brincar. Não, nós vamos falar do brincar, obviamente, mas justamente desse impacto que o lúdico tem no desenvolvimento infantil. Na verdade, eu tive a oportunidade até mesmo de já discutir esse lúdico no desenvolvimento de adultos. E ele também tem muita potência. Mas como a turma do Fundão trata muito da educação básica, né, da educação regular, então vamos falar desse papel do brincar no desenvolvimento humano aqui na turma do Fundão agora. Você que é professor, você que é pai, mãe, educador, gestor escolar, já deve ter ouvido falar, né, no quão o lúdico é importante, mas fica parecendo que o lúdico é importante porque distrai, porque relaxa, porque acalma, porque entretém, né, eh, distrai. E aí essas palavras são engraçadas, né, porque a gente fala tanto em desenvolver a atenção, mas usa coisas que distraem. A gente, né, quer tanto que ele domine as coisas, se torne protagonista, autônomo e fica entretendo, né, que é quase uma forma de, entre isto e aquilo, dominar aquela perspectiva da dinâmica do indivíduo, né. E por que que o lúdico para a criança é importante? Será que é por causa disso ou porque tem mais coisas entre isso e aquilo, né? O fato é que, definitivamente, nós temos uma estrutura, que é a estrutura do córtex pré-frontal, que sabidamente é super importante para uma porção de funções cerebrais, especialmente as chamadas funções executivas, tanto aquelas que classicamente a gente chamava de funções executivas frias ou funções executivas quentes. Esse termo já não se usa mais, porque foi substituído, né, por funções executivas propriamente ditas, e aquelas que eram chamadas antigamente de funções quentes, agora estão no conjunto das funções socioemocionais, né? Mas tudo isso envolve mesmo o desenvolvimento do córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é uma estrutura relativamente grande e complexa. Nós vamos ter regiões muito próximas ao sistema límbico, que ficam nas partes ventrais e mediais do córtex pré-frontal, e que se desenvolvem justamente fazendo esse contraponto com a dinâmica emocional, e, portanto, vão ser muito importantes para as habilidades socioemocionais. E nós vamos ter algumas regiões mais dorsais e mais laterais, né? Então pensem nesse gradiente, de baixo para cima e de dentro para fora, né, tentando facilitar a compreensão, mas essas regiões que são mais dorsais, mais acima e mais laterais, elas estão muito relacionadas ao raciocínio, à capacidade, né, de memória de trabalho e funções executivas clássicas. E o que que o brincar tem a ver com isso, Carla? Então, tá? Esse ponto aqui é um ponto fundamental, porque do que é feito o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é feito justamente dessas capacidades humanas de projetar futuro, de imaginar cenários, de construir perspectivas. Por quê? O que nos difere dos grupos animais que não possuem essas funções elaboradas do córtex pré-frontal é justamente a propriedade da gente tratar de coisas que não estão acontecendo no aqui e agora. E que também não fazem parte de um conjunto apenas de memórias frias, né? É muito importante que a gente tenha, primeiro, essas memórias emocionais, que são memórias quentes, memórias cheias de significado, que está bem diferente dos conteúdos escolares formais, que muitas vezes é proposto até que a criança decore alguma coisa, que não faz sentido algum, né? Mas que está muito preso aos acontecimentos concretos e do aqui e agora, né? Coisas que a pessoa viveu, literalmente, e possa projetar a partir da contação de história, da construção de cenário e principalmente do lúdico, que vai trazer um monte de possibilidades no desenvolvimento dessas funções executivas, né, e socioemocionais, porque tratam justamente de perspectivas e de narrativas que não estão acontecendo no mundo do controle dos adultos. E que, na verdade, trazem regramentos e experiências vividas nesse mundo, onde que eles compartilham com os adultos, que é chamado mundo real, não é? Para um universo onde eles dominam
a construção das regras, aonde eles imaginam, aonde eles constroem novos cenários, aonde eles podem projetar visões e desejos, e, especialmente, podem construir possibilidades, né, de tentativa e erro. Eles podem, dentro do brincar, tentar recursos e errar sem definitivamente serem penalizados por isso, porque eles estão no universo do lúdico. Então, tem uma cena muito interessante que, uma época, faz um bom tempo já isso, deu uma circulada na internet, que era uma pequena, né, devia ter, sei lá, 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho, e ela estava brincando naqueles brinquedinhos, né, que são um volume, assim, geralmente é um cubo, né, e a tampa dele tem formas geométricas, e ela tem uns sólidos ali, né, com essas formas. Aí pode ser uma estrela, pode ser um peixinho, pode ser um círculo, e ela vai encaixando essas pecinhas, né, de acordo com os buraquinhos que tem na tampa. Todo mundo já viu esse brinquedo, todo mundo já teve a oportunidade de oferecer para uma criança ou até mesmo de brincar quando criança, né? E aí essa menina, que tem uns 2 anos e pouquinho e tal, ela abre a tampa, ela está tentando encaixar, não consegue, não sei o que, ela abre a tampa e joga tudo lá dentro. E nesse momento você pode olhar aquela cena e falar assim: ah, ela roubou na regra, ela não fez, ela não conseguiu. Mas ali naquele momento ela foi capaz de imaginar uma possibilidade que não tinha sido apresentada a ela. Ela foi capaz de construir alguma coisa que ela não tinha visto ninguém fazer. Né? A não ser que ela tenha observado alguém guardando as peças, mas mesmo nós adultos, quando vamos guardar as peças desse brinquedo, a gente pega e encaixa nos buraquinhos, porque é divertido, a gente gosta de fazer essas coisinhas de encaixe e tal. Então é raro, é só um adulto realmente muito apressado e sem muito tempo, né, para brincadeira, que abre a tampa e joga as peças de uma vez toda lá para dentro. Né? Então, dá para imaginar tranquilamente que aquilo foi uma pulsão dela. E imagina que nível de criatividade, de perspectiva ela teve naquele momento. E como aquilo abre para ela a possibilidade de ser inventiva, de ser criativa e de modificar o modelo de trabalho que estava sendo proposto ali para alcançar o mesmo resultado. Porque, afinal de contas, o que vocês querem? Não é que as pecinhas vão parar lá dentro? Então, por que não levanta a tampa e coloca lá? Né? Isso parece, a princípio, uma coisa de menor valor, mas vai revelar uma possibilidade de disrupção, de inovação, né? Questionando o modelo que foi apresentado a ela. E o brincar permite isso. No brincar, o avião não precisa ser algo monstruoso que eu de vez em quando entro em contato. Né? O avião pode ser um pedaço de papel. E eu tento considerar de que forma esse pedaço de papel vai se relacionar com o mundo, com os ventos, com o atrito, sem nem ter a menor noção de nenhuma dessas coisas. Né? Me lembrava agora há pouco, estava conversando com meu irmão no telefone, e ele lembrava daqueles sapinhos de dobradura. Caramba! Se vocês imaginassem o que ele era capaz de fazer com aquele sapinho de dobradura, espero que ele não veja esse vídeo, porque eu vou estar entregando uma característica muito bonitinha dele, que é uma tenacidade no brincar, um capricho na realização daquilo. Ele produzia muitos sapinhos de papel. Obviamente que nem todos eram iguais, alguns tinham, né, o papel ficava um pouquinho melhor dobrado, ou tinha pequenas diferenças na performance do sapinho. E aí, quando você apertava ali a bundinha do sapinho para ele pular, alguns iam mais longe, outros iam mais perto. Até mesmo o jeito que você apertava podia mudar o resultado da situação. E ele produzia verdadeiras corridas de Fórmula 1, considerando que o sapinho era o carrinho. E aí tinha todo um regramento super elaborado. E quer saber mais? Tinha temporada. E nessa temporada ele organizava a planilha de pontos, quem tinha ganho, haviam diferentes circuitos, tudo isso dentro de casa. Tinha um circuito que saía do quarto dele,
O quarto dos meninos, que os meus irmãos dormiam os 2 juntos, ia, passava no banheiro, tinha que dar a volta na lixeira do banheiro e depois chegar até a sala. Aquele era um trajeto, e os sapinhos iam sendo provocados. Imagina a quantidade de coisas que ele não teve que construir para produzir aquilo. Imagina o nível de planejamento, nível de regramento, e quanto de função executiva não foi desenvolvida naquela brincadeira que parecia absolutamente besta, né? Mas que ele foi desenvolvendo aos poucos. Inclusive, eles tinham até mesmo os meus 2 irmãos, verdadeiros campeonatos de futebol de botão. Eu tive uma vez uma experiência que eu fui visitar uns amigos de um namorado, né, quando eu era adolescente, e eles jogavam um jogo com os dedos que se assemelhava ao futebol. Tinha holofotes, narrativas, né? E hoje, óbvio, a gente continua tendo muitas oportunidades de construir esses cenários, mas está tudo muito digitalizado hoje em dia. Mas ainda assim são ambientes, são circunstâncias que favorecem o desenvolvimento dessas funções. Então, eu tenho visto algumas escolas reduzindo o tempo de brincadeira ou o tempo lúdico em favor de um tempo sistemático para aprendizado de conteúdos, como se durante a brincadeira, eles não estivessem também se desenvolvendo. E aqui, então, fica a minha provocação na turma do fundão para você que é educador, você que é pai, realmente abstrair e começar a compreender o que está acontecendo com o cérebro de uma criança quando ela está brincando, porque definitivamente ela está se preparando para o futuro. E que futuro é esse? Um futuro onde ela é autônoma, onde ela é protagonista, onde ela tem um recurso para inventar seu jogo, sua regra, seu modo, sua forma de lidar e, o mais importante, se relacionar. Porque, óbvio, a criança pode brincar sozinha, mas ela também busca o outro para brincar com ela. E nesse momento ela precisa ter uma habilidade socioemocional muito grande em convencer o outro de que a regra dela é funcional, ou, né, minimamente acordar, né, fazer acordos para que a brincadeira funcione. Então, quando você estiver vendo uma criança brincar, tenta reparar no todo que está acontecendo ali, porque com certeza é muito mais do que passar o tempo dela. Espero que você tenha gostado e que por isso mesmo você vai dar aquele like, vai compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo também. Se você ainda não está inscrito aqui no Nada Trivial, caramba, se inscreve. E se puder, dá um valeuzinho para a gente, porque tem um time enorme trabalhando aqui e que com certeza vai adorar receber o seu apoio. Um grande abraço e até o próximo.